Programa Evidence. Oferecimento. Bose Embalagens. Tudo para sua festa você encontra aqui. Lojas no centro e em São Silvano. Ricardo Valori, corretor de imóveis. Um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Evidência deste sábado, 27 de julho. Hoje é dia de você conferir as matérias destaques dessa semana. Verá comigo todos os detalhes da Feira de Geografia e História da Faculdade Castelo Branco e o lançamento do livro Território Sagrado. Ainda terá informações sobre um evento que acontece amanhã, uma super entrevista aqui no nosso estúdio com Jussara Richa. Terá também as dicas de filme do nosso Cine Gama, dicas de leitura da Livraria Cordes. Tudo isso a partir de agora. Você é meu convidado de honra, então fique à vontade, pois tem muitos momentos para conferirmos juntos. Que delícia mais uma vez encontrar você. Mais uma vez, seja bem-vindo. Nosso programa Evidência sempre acontece graças à sua presença, graças à sua companhia. Então, muito obrigada mais uma vez. Nós começamos a edição deste sábado, 27 de julho, te mostrando mais uma vez a Feira de Geografia e História da Faculdade Castelo Branco, onde inclusive homenageamos o Dia do Escritor com o lançamento do livro Território Sagrado. Os alunos do curso de Geografia e História da Faculdade Castelo Branco viveram uma noite recheada de cultura. Além de expor trabalhos realizados por eles, promoveram também o lançamento do livro Território Sagrado de Rogério Reis, professor desta instituição, e também o homenageado no Dia do Escritor. Abrilhantando também a Feira de Geografia e História, o lançamento do livro de Rogério Reis, Território Sagrado. E como no dia 24 de julho nós comemoramos o Dia do Escritor, nada mais propício que conversar, com esse autor do livro, que inclusive vai poder nos contar, como foi a história, o porquê esse livro surgiu. Sim, o livro Território Sagrado, na verdade, é fruto da minha dissertação de mestrado. Onde eu fiz um estudo sobre a formação do território Krenak, que hoje situa-se no município de Resplendor, no estado de Minas Gerais. O grande objetivo desse trabalho é compreender o processo de construção territorial indígena no Vale Rio Doce. Então, assim, de forma bem simples para a gente compreender isso, o livro se divide em duas partes, sendo que a primeira parte trata da formação do Vale Rio Doce desde o século XVI até 1808 aproximadamente, onde, só para as pessoas compreenderem, o Vale Rio Doce como um todo, ele foi impedido de ter uma ocupação demográfica. Ou seja, o governo imperial na época proibiu que se ocupasse o Vale Rio Doce. Qual era o objetivo disso? Impedir que o ouro extraído da região mineradora passasse pelo Rio Doce como contrabando e saísse pelo litoral capixaba. Então, nesse primeiro momento, a gente discute essa criação de uma barreira verde no Vale Rio Doce. Na segunda parte, a gente vai compreender a forma de ocupação do Vale Rio Doce, que em especial se deu a partir da construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Foi aí que a ocupação demográfica se concretizou de fato, e aí houve o extermínio dos povos indígenas do Vale Rio Doce. Então, de todos os povos que habitavam o Vale Rio Doce, os únicos remanescentes hoje são os Krenak, que estão situados no município de Resplendor. Para você que é professor de História aqui na Faculdade Castelo Branco, poder transformar num livro a sua dissertação de mestrado também deve ser um motivo de muito orgulho.
Com certeza, é uma contribuição à história do Rio Doce, uma vez que nós somos assim extremamente carentes de conteúdo sobre o Vale Rio Doce, né? O número de trabalhos, de pesquisa, de publicação relacionados ao Vale Rio Doce é muito pequeno. E aí a gente tem uma necessidade muito grande hoje de estimular isso na universidade, em termos de pesquisa e produção, para compreender os aspectos fundamentais do Vale Rio Doce. Pois é, um assunto que realmente é rico, né, e merece todo esse cuidado, toda essa atenção. E o que os alunos, o que os leitores ganham, né, com o seu livro? Olha, fundamentalmente é compreender um pouco do processo de formação do Vale Rio Doce, tendo em vista que o Vale Rio Doce como um todo, tanto o médio quanto o baixo Rio Doce, né? Só para situar, assim, o médio Rio Doce estaria entre a cidade de Ipatinga, Minas Gerais, até Aimorés, aproximadamente. E o baixo Rio Doce, toda a parte do Espírito Santo. Né? A gente tem uma região que, considerando isso como região, né, o Vale Rio Doce, a gente tem uma região que é muito problemática em vários sentidos. Né? O índice de desenvolvimento humano é muito pequeno e compreender a formação do Vale Rio Doce explica ou contribui para que a gente compreenda fundamentalmente esses aspectos econômicos, sociais e políticos que são meio, vamos dizer assim, meio atravessados ainda no Vale Rio Doce. Né? Só para você ter uma ideia, se a gente for considerar o Vale Rio Doce até a década de 70, por exemplo, quando em outras cidades já se discutia o movimento social e etc., o Vale Rio Doce ainda vivia um coronelismo assim, bem a estilo do final do século XIX para início do século XX. Então, assim, isso marca muito a característica do Vale Rio Doce. Por isso que é fundamental a produção e a pesquisa sobre o Vale Rio Doce como um todo. Pois é, esse oficialmente é o seu primeiro livro, Sim. né? Tem planos aí para lançar outros mais daqui para frente? Olha, na Faculdade de Castelo Branco, a gente tem desenvolvido de forma desde o ano passado, né, a gente tem desenvolvido diversos projetos de iniciação científica. Isso é hoje uma das temáticas, assim, uma coisa que tem sido muito desenvolvida na faculdade. E eu acredito e espero que a gente consiga uma série de publicações. A gente tem focado muito o Espírito Santo, focado muito a questão do Rio Doce como produção científica, né, de iniciação científica. E a gente espera, aí não sou eu sozinho, é a instituição como um todo, com todos os professores, conseguir contribuir para a compreensão e transformação do Vale Rio Doce como um todo. Parabéns, né, pelo livro e muito mais sucesso. Obrigado. E o livro fica à disposição aqui na livraria da faculdade, né, e para quem quiser adquirir, acredito que vai ser uma boa referência de leitura e de pesquisa. Um ótimo presente nesse Dia do Escritor. O que representa para vocês, alunos da Faculdade de Castelo Branco, né, ter um professor lançando o seu livro hoje na feira de vocês? Olha, para nós é um prestígio, acho que muito grande, porque nós sabemos a luta do professor, nós sabemos que ele teve um grande empenho para fundamentar esse livro. Eu acho que é importante porque enriquece a biblioteca, enriquece o conhecimento da faculdade, assim como também da população em geral. O tema é interessante, abrange também uma questão indígena, que nós sofremos influências até hoje, falando de sofrer no sentido positivo, claro. E eu acho que é interessante porque é um espaço na historiografia, na pesquisa, que não é tão divulgado. Então, hoje, falta muito no campo da academia, na questão do ensino, essa busca pelo ensino próprio da questão religiosa e também da questão dos próprios costumes indígenas. Então, para nós, é um prazer imensurável e um prazer também compartilhar isso no dia a dia com ele. Eu acho que todo esse trabalho dele veio coroar esse lançamento desse livro, veio coroar todo o trabalho que ele tem ao longo desse tempo na pesquisa, também para nós, alunos, que tivemos uma pequena parcela, mas, de qualquer forma, é significativa para enriquecer cada vez mais o conhecimento, tanto na academia como, em geral, na população em geral. I'm the kind of girl who doesn't say a word, who sits at the curb and waits for the world, but I'm about to break out, I'm like a crook tonight. Como é, né, ter esse lançamento acontecendo aqui dentro da Faculdade de Castelo Branco de um professor de vocês, inclusive numa feira de História e Geografia? Olha, é uma satisfação, uma alegria.
e um orgulho, porque o professor, ele foi meu aluno, né? E então agora a gente sente orgulho, né? O orgulho é imenso, uma satisfação imensa, porque o Rogério é uma pessoa competente, é um professor antenado com as questões do nosso país. Então, para a faculdade, é de uma importância magistral, porque vem numa hora maravilhosa, né, que a nossa faculdade desponta. Nós temos conceitos no MEC, somos o primeiro curso de História, o segundo de Geografia do Estado. Então, isso para a gente é, além do orgulho, uma satisfação e uma alegria, né? Uma alegria poder participar. E hoje, né, na nossa feira pedagógica, hoje os alunos também apresentam seus trabalhos de um período no semestre que eles vieram trabalhando, desenvolvendo trabalhos em campo, e a gente assim só tem a acreditar nessa juventude que está aí tentando mudar esse país e apostando num país melhor. E com isso a nossa faculdade só tem a ganhar. Representa para a Faculdade Castelo Branco e também para a Livraria Café Cultura, né, o lançamento desse livro, inclusive sendo de um professor. Para a gente da Castelo Branco é uma alegria imensa. Primeiro que o professor Rogério é de casa, então assim, é um fruto de casa. Então para a gente é muito importante isso. A Castelo Branco se alegra, a Café Cultura estará sempre de portas abertas para ele num futuro lançamento de um próximo livro, então ele pode ficar à vontade. Gostaria de agradecer também a ele por essa oportunidade de estar aqui hoje, em nome do Luciano, que é o nosso diretor, professor Eliette, professor Giovanni, que não puderam estar aqui hoje, que também torceram muito por esse sucesso dele. Através dos registros escritos, descobrimos e aprendemos culturas, histórias e hábitos diferentes. Compreendemos a realidade, o sentido real das ideias, vivências, sonhos e muito mais. A Faculdade Castelo Branco cumpre com perfeição seu papel no auxílio da construção de um mundo melhor e com mais leitura, onde o ensino é realmente superior. Um beijo especial a todos os escritores pelo seu dia e o nosso parabéns especial à Faculdade Castelo Branco por sempre estar à frente de eventos assim tão bacanas. Contem sempre com o nosso programa Evidência. A nossa edição agora terá seu primeiro intervalo. Já já você vai conferir nosso bate-papo com Jussara Richa, contando todos os detalhes sobre o concerto internacional que acontece amanhã na nossa catedral. Ricardo Valori, corretor de imóveis. Desde 1985, fornecendo serviço de excelência a seus clientes. Avaliação imobiliária, administração, locação e venda de imóveis nas áreas residencial, comercial, industrial e loteamentos. As melhores oportunidades para realizar o seu sonho da casa própria. Informe-se ricardovalori.com.br ou Rua Moacir Avidos 98, Centro de Colatina. Ricardo Valori, um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Cada detalhe pensado. Tudo com um toque especial. Ambiente moderno e aconchegante. Todo o requinte que você merece. Vestidos do clássico ao contemporâneo, com confecção própria e marcas exclusivas. Na importância do momento, é preciso contar com quem entende do assunto. Alique Brunetti Noivas, para realizar seu sonho. Tony Publicidades e Propaganda é referência em comunicação visual há 35 anos. Por quê? Porque trabalha com qualidade e seriedade, com uma variedade de produtos, placas, banner, outdoor, impressão digital. Tudo o que você precisa em comunicação visual. Atendimento personalizado. Faça-nos uma visita. Tony Publicidades e Propagandas. Qualidade ao pé da letra. 3722-3237.